Existe um livro, Max Lucado escreve, Simplesmente como Jesus. Um poeta do século XVII escreveu um poema que posteriormente transformou-se numa canção, interpretada na voz do Padre Zezinho. Uma canção muito bonita, por sinal, que dizia: sentir o que Jesus sentia, fazer como Jesus fazia, falar como Jesus falava, e ao chegar o fim do dia, ver que eu me sentiria muito mais feliz. Muito bonita, por sinal, a canção. Paulo escrevendo disse: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Sede meus imitadores, disse Paulo, por um único motivo, porque eu sou imitador de Cristo. Se eu não fosse imitador de Cristo, vocês não deveriam imitar-me. É isso que ele está contrapondo e dizendo no sentido oposto da negativa para a positiva. Se eu não fosse imitador de Cristo, por mais que eu seja Paulo, com toda aquela mente enciclopédica, que trafegava com desenvoltura os corredores do saber humano, uma mente hábil, experiencional, enfim, por mais catedrático que fosse o Saulo religioso, o Saulo agora converso a Cristo, o maior bandeirante do cristianismo, o maior escritor de cartas do Novo Testamento, a segunda pessoa mais popular do Novo Testamento, obviamente, perdendo unicamente para Jesus. Para muitos, a segunda pessoa mais importante da Bíblia, perdendo somente para Jesus. Enfim, para outros não, mas não é o assunto aqui. Se eu não fosse, disse Paulo, imitador de Cristo, vocês não deveriam ser meus imitadores. Imitar a Deus é andar na luz. Não é andar palpeando, sem um ponto de referência. Quando você, se é que você o fez, mas quando eu tornei-me habilitado, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, aqui no Brasil, eu precisei fazer uma coisa chamada baliza. Minha filha recentemente habilitou-se, menos de um ano, e ela também precisou fazer baliza. O que é uma baliza? É um ponto de referência. É dizer até onde posso e até onde não devo. É dizer, posso ir até aqui, devo ir até aqui, não posso ir além daqui e nem ficar aquém. A fim de que eu não venha colidir e ter sérios prejuízos. Então imitar a Deus é isso, é não andar tateando. O mundo sem Deus, se for imitar seus pseudos deuses, tem vidas desgraçadas e acidentadas. São pseudos deuses porque são deuses místicos, cheios de limitações. Os deuses gregos, os deuses gregos e os greco-romanos, cheio de malícia, cheio de vícios, deuses vingativos, deuses iracundos, enfim. Agora imagine imitar a Deus. É ser rude quando necessário for, por um senso de justiça. É ser rude, se necessário for, a fim de ser melhor. É ser rude, se necessário for, a fim de, como diz-nos a própria Bíblia, qual pai que não fustiga seu filho, só quando necessário, para o seu bem. Mas é ser imitador de Deus, é ser, na grande maioria das vezes, alguém benigno, benévolo, cheio de misericórdia, com alto senso de justiça, com fome e sede dela, ser um pacificador, ser um mais que feliz, ser um bem-aventurado, ser alguém bem-sucedido, ser alguém promissor, ser alguém que não hostiliza o ambiente, ser alguém que não prejudica ninguém, ser alguém que não suspeita mal e tantas coisas. Vou ficar aqui o dia inteiro, a tarde inteira e noite adentro falando do que de fato isso significa e o quanto isso me torna melhor. Ser imitador de Deus, sentir o que Jesus sentia, amar como Jesus amava, abraçar o que Jesus abraçara e rejeitar o que Jesus rejeitara. E isso
Isso é igual. E isso diz-me que eu devo fazer o quê? Por vezes, amar o que o mundo odeia e até odiar. Porque a manifestação do amor é o ódio também. Daquilo que é ruim, daquilo que é reprovável. Então é odiar o que o mundo ama, é amar o que o mundo odeia, é abraçar o que o mundo rechaça, é rechaçar o que o mundo abraça. Então, das duas uma, eu sou o imitador do mundo, tornando-me exatamente o oposto de quem Deus o foi, de quem Deus o é, de quem Cristo foi enquanto aqui viveu. Ou ser o imitador de Cristo e torno-me totalmente avesso, oposto do que o mundo é. É Tiago 4,4. Infiéis, adúlteros e adúlteras, disse Tiago. A amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. A amizade com Deus constitui-se inimizade com o mundo. Então a questão é, a quem eu devo imitar? Qual a minha baliza? Qual a minha referência? Lembra dos ensaios? O Ministério da Saúde Cristã adverte. Lembra dos ensaios? Então, o fazer diversas vezes, o exercitar-se, o ater-se, o prender-se, o render-se, o estar ali, o gastar tempo ali, traz o aprimoramento. Então, imitar a Cristo é aprimorar-me, é melhorar-me, é exercitar-me nisso. É a prática da coisa. Alguém altamente qualificado, um médico, por exemplo, um doutor, por exemplo, se ele não for um músico, não ter habilidade, por exemplo, com instrumento de cordas, estou falando tudo hipoteticamente, pode ser que ele o seja, por mais catedrático que esse seja, ele é menos hábil com aquele instrumento do que um músico, ainda que o músico, se este o for, não que necessariamente precise ser, alguém que mal sabe ler e escrever, mas se ele tem habilidade, exercitou-se. Então o exercício traz o aprimoramento, traz a melhoria. Então eu preciso exercitar-me nisso. Exercitar-me em Cristo, imitando a Cristo. Isso é bom demais. Isso faz-me melhor. Isso traz-me em consciência que toda vez que eu faço o que não devo ter feito, falo o que não deveria ter falado, deixo de falar o que deveria ter falado, a minha consciência vai dizer-me: você não imitou a Cristo, você não se pareceu a Cristo, você não espelhou Cristo nessa sua atitude. E toda vez que eu faço o inverso, espelho-me a Cristo, aí sim, falo o que deveria ter falado, digo o que deveria ter dito, calei-me quando eu deveria ter me calado. Aí sim, com certeza, eu sou muito melhor, por causa daquele que me aprimora, que me melhora, por causa daquele que me inspira, a saber, Cristo Jesus. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Deus abençoe. Em nome de Jesus.